Fala, seus mal diagramados. Em 17 de abril de 2016, o deputado Ronaldo Fonseca, do Distrito Federal, votou pelo impeachment de Dilma com o seguinte discurso. E com a convicção que a Constituição Federal ampara esta sessão, pelo povo brasileiro, pelo Distrito Federal, pela nação evangélica e cristã e pela paz de Jerusalém, eu voto sim. Dias depois, ele justificou sua fala dizendo que o Brasil sempre foi um instrumento de paz, o governo do PT quebrou isso, priorizando Cuba e Venezuela, os Estados Unidos têm uma aliança muito forte com Israel, Brasil precisa mudar a política externa, acredito que um novo governo, com o impeachment da presidenta, vá contribuir para que haja paz em Jerusalém e paz no Brasil. É isso, toda vez que um evangélico, neopentec, tenta justificar seu fascínio com Israel, parece que adentramos em uma viagem de LSD estragado misturado com Salmos de Salomão e disco do Diante do Trono de trás para frente. Quem pecar vai pagar. Pior que isso, o Jesus do versículo Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, parece que não existe para muitos neopentecs. O que surge é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Em alguns trechos do Antigo Testamento, Deus age ou como Thanos ou como Jigsaw em Jogos Mortais. Abre aspas. Eu mesmo vos castigarei 7 vezes pelos vossos pecados, comereis a carne dos vossos filhos e comereis a carne das vossas filhas. Tal homem deve ser morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Então Deus enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Toma todos os chefes do povo, empala-os em face do sol para Yahvé. Calma aí, parça, você é Deus e não letrista do Cannibal Corpse. Mas, Elner, não seja literal. Use da hermenêutica bíblica para compreender essas partes. Ok, mas e quando os próprios fiéis são literais com a Bíblia? Como é que a gente fica? Basta ver esse vídeo que fundamenta a defesa fanática da política externa israelense com base em uma leitura infantil da Bíblia para vocês notarem as consequências dessa postura. A região que hoje a gente conhece como Israel foi um lugar que Deus prometeu a Abraão. Ele saiu da terra de onde ele morava e foi rumo a essa terra baseado somente em uma promessa. Ali ele estabeleceu residência e foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó, que foi pai de José. Esse sionismo cristão dos neopentecs brasileiros não é apenas uma idiosincrasia estilo não depilar as pernas ou usar saião jeans. Ela é fundamental para entender o modo como eles se enxergam e como compreendem o seu papel na política externa e interna. É um fator tão forte na identidade evangélica que criou todo um ramo comercial específico no turismo brasileiro, as caravanas para a Terra Santa. Segundo a pesquisadora Miriane Frossard, há evidências que os evangélicos já viajavam à Terra Santa por meio de agências de turismo desde a década de 70. A agência de turismo Viagens Bíblicas enviava caravanas a Israel nos idos de 74. Mas quem começou de fato com o turismo evangélico Brasil-Israel em larga escala foi o pastor Caio Fábio, ainda nos anos 80. O que começou com alguns fiéis de sua igreja cresceu ao ponto de termos excursões de 500 a 600 pessoas anos depois. Caio, em entrevista ao pesquisador Magno Paganelli, diz ter vergonha de ser confundido com os pastores que atualmente lideram essas caravanas para o Oriente Médio. Outro grande nome importante no turismo evangélico foi Edir Macedo, que fez sua primeira viagem a Israel em 1980 e a partir daí começou a patrocinar caravanas quase que anuais. Macedo, segundo Magno Paganelli, sempre se aproximou das autoridades israelenses. Chegou a receber homenagens da Prefeitura de Jerusalém em uma caravana com 2.300 integrantes. Vale lembrar que o Templo de Salomão, em São Paulo, foi construído com 40 mil metros quadrados de pedras importadas da Cisjordânia. Já a missionária Valnice Milhomens, que já levou milhares de evangélicos para Israel nas últimas décadas, assume abertamente que suas idas à terra de Jesus está intrinsecamente ligada a profecias da restauração do Estado de Israel. Assim como Macedo, Valnice também foi homenageada oficialmente pelo Estado israelense. Essas relações
entre as igrejas evangélicas brasileiras e o Estado israelense são tão intensas que o pastor Jabes de Alencar afirma que é difícil um mês no qual o governo de Israel não faça convites para que brasileiros visitem o país. Mas o grande empreendedor do turismo evangélico é René Terranova. Em 2018, ficou conhecido por uma foto bizarra em apoio a Jair Bolsonaro nas águas do Rio Jordão. Segundo Miriane Frossar, René leva grupos até 25 vezes maiores que os outros pastores concorrentes. Com o estabelecimento desse próspero mercado, o que não falta é gente querendo ter a sua fatia do bolo. R.R. Soares, Mara Maravilha, Marco Feliciano e até Dedé Santana. É óbvio que existe uma mistura de política, mercado e religião nesse turismo religioso entre Brasil e Israel. Em 2017, o ministro do turismo israelense, Yariv Levin, abertamente assumiu que 500 mil de turistas que vieram para Israel em 2017 são 500 mil de embaixadores a mais para Israel em todo o mundo. O impacto mercadológico dessa operação é evidente. Em 2002, o Brasil foi responsável por enviar 5.000 turistas a Israel. Em 2012, esse número chegou a mais de 60 mil. O componente religioso desse fluxo de turistas, essa espécie de sionismo cristão, se apoia na crença sobre o fim dos tempos, chamada dispensacionalismo. Nessa concepção, os cristãos santos serão arrebatados aos céus antes do Apocalipse. Além disso, essa doutrina crê que Israel também será restaurado à sua glória bíblica. Israel retomaria seu território da antiguidade, o Templo de Salomão seria restaurado e o trono do Messias se instalaria em Jerusalém. Mas tudo aconteceria apenas quando os judeus tiverem reconhecido Jesus como seu Messias. Então Cristo voltaria e daria início ao milênio, tendo Israel como glória e sede do governo no mundo. Consequentemente, para que se tenha um retorno de Jesus, é necessário que a Terra Santa esteja nas mãos de quem? De quem? Dos judeus. É claro que essa doutrina tem suas consequências políticas. Uma das mais evidentes é que a luta palestina é encarada como uma ação satânica orquestrada contra o próprio cristianismo e não só contra Israel. Um dos principais teólogos dispensacionalistas, Raul Lindsay, chegou a defender que os evangélicos precisam colocar no governo indivíduos atuantes que não só irão refletir a moral bíblica em suas funções, mas também moldarão a política interna e externa de modo a proteger nosso país e nossa maneira de viver. Eles devem estar dispostos a cortar as ostentações do governo, a impedir a exploração do sistema de bem-estar social, a manter nosso compromisso com os nossos aliados e a lutar contra a expansão comunista. Te lembra algo? Por isso, desde sempre, insistimos que não se pode encarar a questão evangélica no Brasil com populismo fácil do se chegarmos falando de economia tá ok, todo mundo vai votar no Lula. O turismo evangélico, o fetiche por Israel e o que a bancada conservadora e evangélica conseguiu nesta semana no Congresso são provas que a questão do cruzamento entre fé e política não se resolve de maneira simples, desumanizando os evangélicos com a abstração do crente pobre, simples e de coração puro. Basta pensar nos terroristas simples e humildes que foram de bomba em aeroporto em pleno Natal até invadir os três poderes. Como tudo na direita, a imaginação e o delírio sempre são mais fortes que a realidade. Segundo Michel German, a nova direita brasileira estabeleceu uma ruptura do sionismo hegemônico, laico e democrático, adotando posturas sionistas ultraconservadoras. Para o historiador, produz-se assim um Israel imaginário e ao mesmo tempo um judeu imaginário que tem muito pouco a ver com Israel e com os judeus reais. Esse imaginário sobre a Terra Santa tem uma força ideológica gigante sobre os pentecostais brasileiros. Eles não são apenas crentes, e sim parte do povo escolhido. Como diz a geógrafa Sônia Ramagem, ao se afiliarem ao Estado de Israel, as classes baixas da sociedade brasileira se identificam com o imaginário do reino de Israel, do qual são sujeitos. Não surpreende que desde a década de 90, a Embaixada de Israel tem que tratar de pedidos insistentes de brasileiros para integrar as forças de defesa daquele país.
O certo é que, em um país no qual os vínculos de solidariedade social definham cada vez mais e no qual aceitamos como inevitável que vivemos em um cenário de guerra civil não assumida, o Jesus do amor incondicional acaba por dar lugar ao Deus tribal e violento dos delírios de grandeza dos neopentec brasileiro. O Brasil do século XXI está fragmentado para além da mera polarização. Quem dera nossos ódios se limitassem a isso. Da naturalização da violência urbana como parte da paisagem até a corrosão das relações pessoais e de trabalho pela precarização sem limites, se sentir pertencente ao povo escolhido na luta contra o anticristo não é apenas uma crença religiosa. Talvez seja o único horizonte de expectativas que restou para boa parte da população. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixe de conhecer o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta, e as nossas camisetas no site da El Cabriton. E para todos aqueles que acham que o interesse de evangélicos com Israel é descompromissado, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.